Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, podcast semanal da Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Mariana Poli. Hoje, no 37º episódio, mais um gravado de nossas casas, nós vamos falar de um assunto que vem preocupando em tempos de pandemia: o dinheiro, ou, para ser mais precisa, a falta dele. Enquanto a doença avança, impondo medidas de isolamento social, profissionais de todo o país lidam com queda de clientes, suspensão de contratos e reduções salariais que chegam a 70%. Tanto que uma pesquisa recente, realizada pela Confederação Nacional da Indústria, mostrou que 40% dos brasileiros já enfrentam algum revés em suas rendas. De acordo com o levantamento, 23% afirmam ter ficado totalmente sem salário e 17% apontam alguma redução em seus rendimentos. Um outro estudo, Elisa, realizado por um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo, prevê um cenário ainda pior. Na projeção dos estudiosos da USP, 81% dos trabalhadores correm o risco de perder o emprego ou parte de sua renda devido aos impactos da crise sanitária na atividade econômica. E as demissões estão a todo vapor. Segundo dados do IBGE, o Brasil terminou o primeiro trimestre de 2020 com 1,2 milhão de pessoas a mais na fila do desemprego. Ao todo, já são quase 13 milhões de desocupados no país. Por isso, neste episódio, nós decidimos falar sobre finanças. Nosso objetivo é ajudar os ouvintes, tanto os que já enfrentam quanto os que talvez venham a enfrentar problemas financeiros. Mas como repensar contas e até mesmo rever os sonhos em tempos tão incertos? É o que nós vamos tentar descobrir hoje, Mari. No primeiro bloco, vamos entender como lidar de maneira sábia com a perda súbita de renda. E no segundo bloco, nós vamos mostrar como fazer planejamento financeiro em um cenário tão conturbado. Para nos ajudar nessa missão, convidamos Márcia Dessen, experiente planejadora financeira e autora do livro Finanças Pessoais, O que Fazer com o Meu Dinheiro. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Muito bom falar com vocês. Antes de começarmos a discussão, um recado. Se você gosta da Você S.A. e do Rádio Peão, torne-se nosso assinante por apenas R$ 9,90 por mês e cancele quando quiser. Para isso, acesse assineabril.com.br/vocêsa. Márcia, mais uma vez, muito obrigada pela presença. E eu gostaria de começar esse programa com você nos dizendo qual é a coisa mais importante a ser feita quando a gente perde uma parte do salário, ou nos casos mais graves, quando a gente perde toda a nossa renda. Qual que é o primeiro passo que alguém tem que dar quando essa situação acontece? Olha, o nosso desafio em relação às finanças pessoais é sempre manter o equilíbrio. A gente não pode nem gastar demais, nem gastar de menos, né? Porque senão a gente perde qualidade de vida. O desafio é, como eu disse, mantendo o equilíbrio. Se houve uma redução na renda ou uma perda completa da renda por conta de desemprego, é importante olhar para o outro lado da balança, que é o lado das despesas. A gente tem que fazer mágica, a gente tem que se reinventar. Se a receita caiu, as despesas vão ter que cair também. Seja renegociando contratos, adiando o pagamento ou literalmente abrindo mão de algumas despesas. Esta é uma hora muito propícia a repensar todas as nossas despesas. Quem não fazia controle, porque tem muita gente que não sabe quanto gasta. Na época em que a renda vai entrando todo mês e às vezes até um pouco acima do que a gente precisa, não é incomum que a gente acabe abrindo mão de controles, até porque controlar despesas na ponta do lápis é chato, né? Não é um método agradável,
mas tem que ser feito. Então, aproveita esse tempo de quietude, de isolamento, para se debruçar não só sobre os números, sobre a importância, para onde está indo o seu dinheiro. Você está gastando o seu quanto e em quê? Repensar se as nossas despesas estão sendo realmente relevantes. Tem coisas que a gente vai cortar sem sentir falta nenhuma. Pode até se surpreender com isso. Outras vão ser mais difíceis. E aí nós vamos ter que renegociar, vamos ter que abrir mão delas por um tempo, né? Vamos ter que fazer esse jogo de cintura. Márcia, você estava comentando sobre as escolhas que nós vamos ter que fazer nesse momento, né? Sobretudo para quem está perdendo renda. E muita gente vai ter que fazer escolhas de sofia, decidindo o que pagar, o que atrasar, o que renegociar. Isso em serviços cruciais, como aluguel, escola do filho e plano de saúde. E aí eu te pergunto, como fazer escolhas inteligentes numa situação de forte estresse como a atual? Então, eu estou aqui lembrando que passei por uma crise muito diferente da atual, né? Hoje estamos atravessando uma pandemia que cortou muito da nossa renda, mas há exatos 30 anos atrás, quando nós tivemos um plano, o plano Collor, em 1990, que confiscou a receita de todo mundo, né? O dinheiro ficou bloqueado. E eu fiquei sem renda, porque todo o dinheiro que eu tinha estava aplicado em banco e nós não tínhamos acesso. Nossa. Escola das crianças, a escola dos filhos, foi uma das despesas que eu tive que negociar com a escola. Eu não tinha condições de continuar pagando a escola das crianças. É uma situação muito complicada, porque se a escola não recebe dos pais, ela também não consegue manter o seu negócio. Escola é um negócio, como outro qualquer. Se ela não recebe dos pais, ela não tem como pagar professores, aluguel, né, das instalações que ela ocupa. É uma situação muito delicada, né? A escola, as duas partes acabam tendo que recorrer a crédito, né? A gente tem que fazer dinheiro de alguma forma. Ou a gente tem alguma coisa que a gente pode vender e transformar em dinheiro para aumentar a renda, ou cortar despesas, literalmente eliminar as que podem ser eliminadas. E a escolar, que é esse exemplo que eu estou dando, a escola, por exemplo, pode recorrer a crédito, ou qualquer empreendedor, e essa é a hora que é bom a gente saber que tem crédito na praça, né? Que tem um nome limpo, que tem um histórico que permite acesso a um crédito que seja pagável, né? Porque não estou me referindo aqui a cheque especial, nem a rotativo de cartão de crédito, estou falando de um crédito tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas numa taxa de juros pagável e usar recursos de terceiros durante um período até que o equilíbrio volte a acontecer. É uma situação de fato muito delicada. E Márcia, você falou agora sobre empréstimos, né? Vai ser uma realidade, já é uma realidade comum no Brasil, e imagino que com a crise isso se intensifique. Mas como nós fazemos escolhas inteligentes para conseguir crédito? O que a gente tem que levar em conta para pedir um empréstimo, compreender qual que é o melhor para a gente naquele momento? Quais são os seus conselhos? Então, antes de tomar empréstimo, é muito importante refletir o que nós vamos fazer com o dinheiro, para que ele vai ser usado e como nós vamos pagar. Estamos assinando um compromisso, uma confissão de dívida e uma condição de pagamento.
Normalmente, o ideal é que esse empréstimo seja feito num montante que vai ser usado para despesas muito importantes, coisas que têm realmente significado e importância na nossa vida. Por exemplo, a família provavelmente não pode abrir mão, não pode deixar de pagar um plano de saúde. Estou dando este exemplo porque entendo que é importante. Para algumas famílias, talvez não seja, mas para uma família que tem, por exemplo, uma estrutura familiar, onde tem uma pessoa com mais idade, onde eventualmente tem crianças, algumas com necessidades especiais, enfim, cada família há de fazer uma reflexão para decidir as despesas que eu posso abrir mão. Você não tem que dizer não para sempre, você tem que dizer não por uns tempos. Vou dar um exemplo: carro. Carro é um vilão no orçamento das famílias. É caro ter e manter um carro. Eu posso passar uns tempos sem um carro? Eu diria que sim, exceto para uma família ou para uma pessoa que o carro é instrumento de trabalho. Para as pessoas que carro é meramente um meio de transporte, ela pode ponderar e dizer: vou abrir mão de ter um carro durante 6 meses, 1 ano, e depois eu volto a pensar nesse assunto. O plano de saúde, se ele deixar de ser pago por 2 meses, perde a cobertura. Então, esta é uma situação muito, muito, muito complicada. Aluguel, contratos de aluguel, eu tenho visto pessoas negociando com o proprietário, conseguindo redução no aluguel ou conseguindo uma condição de retardar o pagamento, postergar o pagamento para uma data. O importante é você propor para o seu credor em que condições você pretende pagar. Não adianta chegar num credor, seja um banco, seja uma escola, seja um proprietário do imóvel que você aluga, dizer: olha, perdi meu emprego, não posso pagar. Ele, por mais sensível que essa parte esteja a te ouvir, ele estará muito mais aberto para uma negociação. Se você tem que propor, você tem que apresentar um plano de pagamento. E esse plano de pagamento tem que ser uma coisa que você, de fato, perceba dentro das suas condições financeiras uma condição de pagamento, né? De tempo, de prazo, em quantos meses você vai devolver, em parcelas de que montante. E quando se fala em crédito perante instituições financeiras, sempre que você puder apresentar garantias, é importante, porque isso reduz o risco do banco na operação de crédito e, por consequência, reduz os juros que você vai ter que pagar nessa transação de crédito. E, Márcia, uma pessoa que já estava com um empréstimo anterior e agora perdeu renda, o que ela faz? Ela troca uma dívida mais cara por uma mais barata? Como é que ela faz esse raciocínio? O ideal é sempre isso. Crédito rotativo jamais, né? Nunca. Crédito rotativo é cheque especial e cartão de crédito. Ele chama crédito rotativo porque ele não tem vencimento, você usa o limite quando você bem entende, o banco não sabe quando você vai devolver, se vai devolver, não tem garantia, então o risco para a instituição financeira é muito alto, por isso que o juro é impagável. Eu não estou aqui justificando o valor dos juros, não. Eu só estou mostrando que quando a operação de crédito não tem data de pagamento, não tem garantia, ela é extremamente cara em razão do risco que ela representa para as partes. Então, se alguém tem hoje uma dívida em crédito rotativo, é fundamental sair
trocar essa dívida por uma outra. No outro extremo da dívida ideal está o crédito consignado, que é uma dívida contraída com desconto em folha de pagamento. E por que ela é a mais barata? Porque ela é a menos arriscada. O banco empresta e tem a certeza de que o pagamento vai ser feito, porque ele tem parcelas, né? É um pagamento programado ao longo de um certo tempo, com desconto em folha. E em algumas operações, o empregador é corresponsável nessa dívida. Então, o risco é muito baixo para o banco. Por isso, o juro é muito menor. Então, se alguém tiver acesso a essa modalidade de crédito, trocar o crédito rotativo pelo consignado ou solicitar um consignado, caso esteja disponível. E uma outra modalidade de crédito que é interessante pensar, eu citei o carro ainda há pouco como um exemplo. Se você tem um carro e o carro está quitado, ótimo. Faça o seguinte, solicite um financiamento e ofereça o carro como garantia. É uma forma de oferecer uma garantia para ter acesso a um crédito mais barato. Mesmo quem tem um carro financiado, converse com a financeira que está dando esse financiamento e solicite um refinanciamento. A financeira pode alongar o prazo desse financiamento de tal forma que o valor da prestação seja reduzido. Então, cria um certo respiro, né, no seu orçamento. Márcia, para finalizar aqui, me ocorre uma questão, ainda falando sobre os empréstimos, né, para quem perdeu a renda e não tem ali a reserva de emergência. Se você tem amigos ou parentes, eles devem ser sua primeira opção? Eles são melhores opções do que os bancos, por exemplo? Eu diria que empréstimo familiar é uma situação delicada, mas pode ser analisada se se o parente, se o amigo a quem você vai solicitar essa ajuda, este empréstimo, porque mesmo que você esteja disposto a pagar juros para esse amigo ou parente, essa pessoa vai ter que te emprestar dinheiro. Ela tem que ter uma situação financeira muito confortável. Ninguém pode ajudar o outro se não estiver numa situação de muito conforto. Sabe, igual quando você está no avião, que fala, coloque a máscara primeiro em você para depois ajudar quem está precisando da máscara. Então, assim, pondere antes de pedir, porque senão você vai criar na família uma situação, ou nos amigos, uma situação de uma saia justa, que a pessoa vai ser, ou vai concordar, sem ter uma situação de fato, de posse, que te permita fazer essa ajuda, e pode criar uma situação financeira complicada onde não havia antes. Então, resumindo, se o parente ou amigo tem uma situação financeira muito confortável, tem excedente de caixa, tem dinheiro aplicado na poupança ou em banco, ganhando, sei lá, 0,30% ao mês, e pode te emprestar dinheiro a uma taxa de juros muito melhor do que a que ele recebe, e para você que vai pedir o empréstimo muito mais baixa do que o banco faria, pode ser uma situação de ganha-ganha, bom para ambas as partes. Mas tenha em mente uma coisa, é um empréstimo como outro qualquer, é uma dívida. Se você solicitar esse empréstimo para um parente ou para um amigo, no mesmo momento que você solicitar, apresente um plano de pagamento, como e quando, em quantas parcelas e em que tempo você pretende devolver, para que essa relação de compromisso seja estabelecida desde o início.
No primeiro bloco, nós trouxemos as dicas práticas para lidar com o revés financeiro. E agora nós vamos falar de planejamento. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, Márcia, é a seguinte: dá para planejar diante de tanta incerteza? Dá para planejar sempre. O planejamento do futuro vai ficar um pouco comprometido nos tempos atuais, mas planejamento diz respeito ao dia a dia também, né? Então, quem nunca fez um orçamento, é hora de sentar e fazer o primeiro planejamento da vida. E eu te garanto que vai ser um planejamento que nunca mais vai deixar de ser feito. Quem já faz um planejamento provavelmente vai rever, vai repensar, vai se debruçar sobre os números e entender o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente. Alguns planejamentos, é interessante que muita gente costuma planejar em cima dos grandes números. Quanto paga de aluguel, qual é o valor da mensalidade da escola, qual é o valor do plano de saúde, ou o valor do condomínio. E esquece das pequenas. Tem despesas pequenininhas, aquelas que a gente paga em dinheiro vivo ou em cartão de débito, elas simplesmente desaparecem. Sabe, assim, aquela história de se abre a carteira e fala assim, cadê aquela nota de 50 que estava aqui? Você já gastou e não sabe aonde foi. E no final do mês, a hora que você junta as pequenas despesas, você se assusta com o montante delas. Então, quem nunca fez, comece a fazer. Quem já faz, faça melhor. E pensa no momento atual, né? O futuro vai ter que esperar um pouquinho, né? Ou não, depende muito da situação de cada um, mas é importante fazer planejamento, principalmente sobre as variáveis que nós somos capazes de decidir, porque tem coisas que só dependem de nós. Quanto você ganha, nem sempre depende de você. Mas quanto você gasta, é uma decisão absolutamente sua, né? É você que está no controle das suas despesas. Por isso é importante, sim, fazer um bom orçamento, um bom planejamento dos gastos. Uma coisa que eu tenho observado é um aumento enorme de promoções. Eu, pessoalmente, tenho sido bombardeada por anúncios de ofertas, enfim. Para quem não teve perda de renda, é uma boa hora para fazer compra ou, na sua opinião, o consumo tem que ser suspenso até segunda ordem nesse momento? Eu sou um pouco extrema nessa hora, eu acho que tem que parar. Se você tem que se limitar às despesas absolutamente essenciais. A gente não sabe quanto tempo essa pandemia vai demorar. Quem ainda não teve sua renda afetada pode não está livre do risco de ter essa renda comprometida, total ou parcialmente, seja porque essa situação que hoje ainda é estável, ela pode se alterar, seja porque você tenha que ajudar um amigo, um filho, um pai, um parente. Então, assim, despesa que não é essencial pode esperar, né? Comprar pela internet, entrar em liquidação e promoção, não. A menos que seja uma compra de um item essencial, que já estava planejado ser feito e que agora você tem a chance de fazer numa condição de preço descontado, por exemplo, 30%, 50% de desconto. Estava planejado, cabe no orçamento, é um item necessário e essencial, ok? Tem dinheiro para pagar? Vai em frente. Se é uma mera promoção, uma coisa que você não estava pensando, não estava no seu radar, evite, diga não.
E, Márcia, outro aspecto importante aqui do planejamento financeiro são os investimentos, né? Com a Selic em queda, caiu agora para 3%, a gente tem que fazer a aplicação agora ou é melhor deixar o dinheiro na poupança mesmo? Que você sugere? De novo, né? Não tem uma resposta única para essa pergunta. Investimento, eu costumo dizer que investimento não é uma coisa assim, tamanho único, que você, por exemplo, poupança. A poupança pode ser boa para algumas pessoas, mas não para todas. Quem já conhece, depende de quanto dinheiro você tem, depende do conhecimento das alternativas de investimento que você reúne, depende do objetivo, né? Esse dinheiro, ele é o dinheiro do quê? O dinheiro que é o dinheiro da reserva financeira, a tábua de salvação, o dinheiro que te salva na hora das crises, como esta que a gente está atravessando, esse dinheiro é avesso a risco, ele não pode correr risco. Ai, mas o juro está muito baixo. Não pode correr risco. Não pode aplicar em investimentos mais arriscados, potencialmente mais rentáveis, porque este saquinho de dinheiro não pode correr risco. Então, para quem não conhece nada de mercado financeiro, vai de poupança que tá bom. Para quem conhece um pouco mais, ou aproveita esse tempo de recolhimento e se informa um pouco mais sobre o mercado financeiro. Tesouro Direto é uma excelente primeiro passo. Depois da poupança, qual é o seu próximo passo? Tesouro Direto. Tesouro Selic, que paga 100% da taxa Selic, mesmo pagando imposto de renda, vai dar um pouquinho mais do que a poupança. Não é muito mais, não, porque vai pagar imposto de renda, mas a rentabilidade será superior à da poupança. E tem liquidez diária, coisa que a poupança não tem. Na verdade, deixa eu refrasear, a poupança tem liquidez diária, só que a rentabilidade tem que observar a data de aniversário da poupança. Se você saca fora da data de aniversário, você não ganha os rendimentos do último período. Então, nesse sentido, o Tesouro Selic é melhor do que a poupança. Quem se atreve um pouquinho mais pode comprar, por exemplo, o Tesouro Pré-fixado. Eu ainda não vi como está hoje, mas na sexta-feira era possível comprar o Tesouro Pré-fixado com juros de 7% ao ano. Então você vai montando uma carteirinha, só que 7% ao ano para um título que vence em 2026. Veja bem, 5 anos. Só para quem tem o dinheiro marcado, guardado para um curso de especialização, um dinheirinho que você está juntando para fazer uma viagem. Quando tudo isso passar, aí já estou falando um pouquinho mais de futuro, e para quem tem esta folga no orçamento. Então, existem outras alternativas de investimento mais rentáveis do que a taxa Selic, só que para objetivos específicos e para um horizonte de tempo mais longo. Vou dar mais um exemplo, que é o Tesouro IPCA, que paga a variação da inflação, medida pelo IPCA, mais juros de 3,50% ao ano. Essa era a cotação na sexta-feira, também para um título que vence em 2026. Então, percebe que mesmo com pouco dinheiro, o importante tem gente que acha que planejamento financeiro é coisa de gente rica. Não, não é. Planejamento financeiro é para todo mundo, não importa a faixa de renda, não importa a faixa etária. E é possível montar uma carteirinha, pouquinho em taxa Selic, para o dinheiro que não pode correr risco, um pouquinho de taxa pré-fixada, por exemplo, e um pouquinho de inflação mais juros.
E assim, essa pessoa vai criando o hábito de investir. Hábito de gastar dinheiro a gente já tem. Eu estou aqui convidando todo mundo a criar o hábito de guardar dinheiro, de ganhar dinheiro, de investir em você mesmo. Então, aquele dinheirinho que você ia pôr lá comprar um produto supérfluo só porque está em promoção, coloca na sua conta, invista em você e procure fazer isso de forma disciplinada. E, Márcia, para finalizar o nosso podcast, eu gostaria de propor uma breve reflexão. Em uma das suas últimas colunas, para quem não sabe, a Márcia escreve semanalmente no site da Folha de São Paulo. Você disse que a crise do coronavírus pode ser uma oportunidade para despertar a nossa percepção, acerca da importância de economizar e poupar. E eu queria que você dissesse se acredita que ao final de toda essa crise que a gente ainda vai passar, já está passando e vai passar, as pessoas e nós estaremos mais hábeis para lidar com o nosso dinheiro. Eu sou otimista nesse sentido e eu diria que sim, que esta é uma oportunidade ímpar para as pessoas fazerem uma reflexão, repensar a forma como se relacionam com o dinheiro. E por que eu digo isso? Quando a gente observa hábitos de consumo, dinheiro, quanto eu ganho, quanto eu gasto, principalmente a parte de quanto eu gasto, diz muito acerca do comportamento. As decisões que a gente toma em relação a dinheiro são muito movidas a comportamento, hábitos de consumo, aquela coisa do eu mereço, ou aquela, quase que o dinheiro usado para compensar uma coisa que não está legal. Ou briguei com o meu chefe, disse que não vai dar o aumento que prometeu, ou briguei com o namorado, ou enfim, aí você faz uma despesa um pouco para tentar compensar uma frustração emocional, passional ou profissional. Não é por aí. Essa é uma hora da gente olhar para as coisas que realmente têm significado na nossa vida. E acho que nesse momento atual está todo mundo olhando para si mesmo, para o seu interior, para o seu avesso, olhando para o espelho e perguntando assim, o que eu estou fazendo comigo, com a minha vida, com o meu dinheiro, e olhando para os outros. Eu acho que a gente está olhando muito para fora, né? Olhando para a comunidade. Eu agradeço todo dia por ter uma casa onde eu posso fazer um isolamento em condições, né, de estar isolada, me protegendo e protegendo os outros. E lamento e reflito para as pessoas que não podem fazer isso. E é engraçado, não é engraçado, a palavra engraçada não é. É curioso como nessas horas eu pelo menos aconteceu comigo lá atrás no confisco e aconteceu agora outra vez. Quem tem um pouco quer ajudar de alguma forma, fazendo alguma coisa, como estão fazendo as pessoas que estão na linha de frente, os profissionais que estão trabalhando, seja na área de saúde, alimentação, transporte essencial, ou doando, né? Eu me lembro que no confisco eu tirei muita despesa supérflua do meu orçamento e incluí uma que não estava lá, que era uma doação mensal para uma associação de proteção a crianças e adolescentes, depois veio outra, Médicos Sem Fronteira, enfim. Ache uma causa com a qual você se identifica e procure dar mais sentido, mais propósito para o seu dinheiro. Eu acho que isso faz um bem danado para você hoje e para o seu futuro também.
É isso. Bom, gente, vai chegando ao fim mais um episódio do Rádio Peão. E antes da gente encerrar, eu queria ler alguns comentários dos nossos ouvintes. A Roberta Martins comentou no LinkedIn sobre o episódio 35, Liderando à Distância. Ela disse o seguinte: tema importantíssimo. Na minha experiência, percebi que liderar de forma remota é um desafio, porque precisamos reaprender muito dos pontos que trazemos do trabalho presencial. Mas com confiança e transparência é possível encontrar um caminho. E a Marielle Londero escreveu em nosso Instagram sobre o programa 36, no qual abordamos os desafios do empreendedorismo. Para ela, o planejamento, embora fundamental, não deve ser escrito em pedra. Este mundo VUCA nos mostra que planejar é preciso, mas reinventar o processo e se adaptar às mudanças é essencial. Tá aí uma verdade, Marielle. Bom, Márcia, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para todos. Esse podcast teve produção de Mariana Poli, a edição de som é de Rafael Bertazzi e a trilha é de Chico Labels. E críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Para comentar esse programa, escreva para o nosso e-mail podcast@vocesa.com.br ou envie mensagens nas redes sociais usando a hashtag Rádio Peão Você SA. Quarta-feira que vem, a partir das 6 da manhã, tem episódio novo no ar. Até lá, pessoal!